Então, mais uma vez, sejam todas bem-vindas a esse nosso bate-papo aqui nessa tribo de empatia e de amor no qual nós pertencemos. Hoje a gente vai falar sobre libido e sexo no pós-parentalidade, porque eu não estou falando só de mãe, mas estou falando de mãe e pais. E é claro que a gente tem que começar o nosso bate-papo falando do lado biológico, né? Já que ele é a peça fundamental dessa relação. E para isso nós precisamos entender o que acontece com o corpo da mulher depois que ela dá à luz. E por que do corpo da mulher? Porque é ele que sofre a maior mudança hormonal, psicológica, muitas coisas mudam quando a mulher tem um neném. Então a gente vai começar falando um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Então, com o nascimento do bebê e a liberação da placenta no parto, há uma brusca queda do nível hormonal no corpo da mulher, que até então ele estava elevado em função da gravidez. Então, o funcionamento do corpo feminino, ele é regido basicamente por dois hormônios, que é a progesterona e o estrogênio. Então, normalmente, a progesterona é o hormônio que ele é responsável pela maturação e a liberação do folículo no momento da ovulação. Mas ele atua principalmente na manutenção quando ocorre a gravidez. Já o estrogênio, ele é responsável pelas funções sexuais, como a libido, que a gente tanto fala, né? A regulação do ciclo menstrual, a lubrificação da vagina. Então, na gestação, os dois estão em alta. Já no puerpério, o estrogênio, ele diminui muito, há uma queda brusca de estrogênio. Então, enquanto a progesterona ela continua alta para garantir, né, a amamentação, o estrogênio ela faz essa queda de montanha-russa mesmo, tá? Então, é possível comparar, inclusive, uma mulher que está amamentando com uma mulher que está na menopausa, falando aí dos nossos hormônios, e por isso que a gente sente uma diferença tão grande. Isso quer dizer que, enquanto a gente estiver amamentando, o nosso corpo, hormonalmente, vai estar trabalhando de uma maneira específica, tá? Deixa eu só deixar as mamães que entraram agora entrar aqui. Então, enquanto a amamentação em livre demanda ela estiver acontecendo, essas mulheres estarão produzindo os hormônios de uma determinada maneira, porque esse corpo entende, né? Vamos aí parar para pensar no nosso lado animal mesmo, esse corpo entende que ele está dedicado a suprir uma vida e não em fazer uma outra. Então, os nossos hormônios trabalham aí na produção de leite e não na produção de libido, para que a gente tenha outro filhote, por exemplo, tá? Então, além da diminuição do desejo sexual, a pele, ela pode ficar mais seca, o cabelo pode cair, tantas de vocês falam muito sobre isso, né? E é possível que ocorra também ressecamento vaginal, já que o corpo não está pensando na reprodução, mais uma vez. Então, a gente consegue perceber que não é algo só psicológico, mas também algo que faz parte da nossa biologia, do nosso funcionamento corporal. Então, não é só o fator de, ai, ela tá fazendo charme, ou ai, ela tá muito cansada, que são, às vezes, sim, né? A gente tá muito cansada, a gente tá com a cabeça cheia de outras coisas, mas eu quero mostrar para vocês que existe sim um lado biológico, fisiológico, funcionando de uma maneira diferente, tá? Lembrando para as mamães que entraram agora, enquanto a gente está amamentando, seja o período que for, o nosso corpo vai estar produzindo esses hormônios de maneira diferente, focando na produção de leite e não da libido, tudo bem? Então, o pós-parto, ele é uma fase hipossexualizada, justamente para que o corpo feminino ele possa voltar ao estado pré-gravidez e dar atenção devida ao recém-nascido. Então, o seu corpo está colocando os órgãos no lugar de volta. Ele está diminuindo esse útero, né, que ficou quantas vezes maior para gerar essa criança. Então, se você pensar na função desse corpo de conseguir voltar
ao estado que ele estava antes de engravidar é uma função muito grande. Então, os nossos hormônios estão trabalhando para essa funcionalidade do nosso corpo, tudo bem? Então, é comum não ter desejo sexual por 90 dias ou mais, podendo chegar até 1 ano. E é como eu falei para vocês, quanto mais a gente amamentar, mais pode se estender essa libido baixa, né? De acordo com os hormônios que a gente está produzindo. Então, dependendo da amamentação, como eu falei, pois após o parto, ocorre uma queda brusca nos hormônios, inclusive na testosterona, tá? Que leva à diminuição da libido. Então, o hormônio da prolactina, que ela é responsável pela produção do leite, juntamente com a queda no estrogênio e na progesterona, também tem essa influência sobre a disposição sexual. Então, nessa fase, ela pode ocorrer uma leve atrofia da mucosa vaginal, né? E uma diminuição lá na lubrificação, como eu falei para vocês, o que pode causar desconforto durante as relações sexuais. Então, não é só uma questão hormonal, mas é uma questão de anatomia física. Então, vocês conseguem entender a quantidade de coisas que estão envolvidas nas mudanças fisiológicas, hormonais, eu ainda nem cheguei na parte emocional e psicológica, que uma mulher passa pós-gravidez. Então, na hora da gente fazer essa autocobrança, ou aí para os papais que estão ouvindo, né, ou as companheiras dessas mamães que estão ouvindo tudo isso que eu estou falando, tá vendo como são vários fatores que interferem nesse desejo sexual e como é complexo tudo isso para a mulher, né, que gestou, que está passando por essa transformação física, hormonal, psicológica, biológica, são muitos esses fatores. E a gente precisa ter um conhecimento, né, biológico em relação a isso, para que a gente consiga buscar aí sim uma melhor resposta, né, um melhor funcionamento para esse casal no lado sexual, quando a gente sabe de tudo que envolve para que essas dificuldades apareçam. Tudo bem? Então vamos lá. Essas são as principais mudanças físicas, mas elas não são as únicas, né? Eu tenho certeza que vocês conhecem muito bem o cansaço, o estresse, as cobranças, os medos, as inseguranças e todo o combo emocional que o pós-parto traz aí para a vida da mulher. A gente vai falar mais sobre isso num próximo encontro, tudo bem? Então, a libido, ela é composto por muitas faces, né? E uma delas é também o olhar que eu tenho para mim mesma. Se eu me acho bonita com essas transformações que eu passei, se eu me sinto sexy, se eu estou bem com a minha carreira profissional, com os meus sonhos, né? Se eu estou me sentindo fiel comigo mesma, se eu estou conseguindo balancear o meu lado mãe com o meu lado mulher, com o meu lado amiga, com o meu lado empreendedora, enfim, né? A libido não é simplesmente uma única coisa. E por isso que quando vocês me perguntaram, Marília, e se eu tomar tal coisa? E se eu consumir isso? Você acha que é legal? Você acha que funciona, né? Qual que é a sua experiência em relação a isso? E eu falei muito para vocês, espera esse encontro de sexta-feira, deixa eu mostrar o leque de coisas que a gente tem em relação à libido, para vocês daí tirarem as suas conclusões. Porque eu não estou aqui para dizer, olha, não consuma isso, não tome esse remédio. É uma escolha única e exclusivamente sua e não tem certo ou errado. Mas é importante a gente levar em consideração que talvez isso daí que você vá consumir, ele vai mascarar o problema. Porque na hora que eu parar de consumir isso, todos os outros fatores no qual contribuem para minha libido ainda estão ali, ainda precisam ser trabalhados. É a mesma coisa quando a gente trabalha aí doenças psicológicas, né? Eu posso sim remediar uma mãe que está sentindo ansiedade, mas quando eu tirar esse remédio, será que a gente tratou todas esses outros fatores que me deixam ansiosa? Será que eu sei andar com as minhas próprias pernas sem ansiedade? Ou esse remédio foi só uma muleta, né? Então a ideia é ir trabalhando vocês como um casal, para que
a libido ela seja algo natural que está permeando sempre o seu dia a dia e não algo que eu dependo de consumir um produto para ter, né? E a gente vai falar mais sobre isso. Eu vou dar algumas dicas para vocês, para as mamães que são novas, que nunca entraram aqui. Esse encontro tem 40 minutos, ele cai. Eu mando para vocês de novo o link lá no grupo, tá? E a gente volta para continuar esse bate-papo aqui, porque ele é extenso, mas ele é gostoso da gente conversar. E não esqueçam que tem aqui o espacinho para vocês mandarem perguntas, compartilhar a experiência de vocês, conforme vocês se sentem à vontade. Eu sei que falar sobre sexo ainda é um tabu, muito difícil para algumas pessoas, mas a gente está aqui para se acolher, para se empoderar e uma para ir ajudando a outra. Então, fiquem à vontade para usar esse espaço para compartilhar do que vocês também têm para contribuir, não só eu, tá bom? Então, nós teríamos um encontro para a gente falar só desse assunto da parte psicológica, falar um pouco sobre como eu me vejo, como eu me amo, e é por isso que eu comecei o desafio essa semana, que trouxe um pouco dessa nossa dificuldade de olhar para o corpo que a gente tem e se sentir sexy, se sentir gostosa e se sentir confiante na mulher que eu sou, no corpo que eu estou. Mas a gente vai deixar isso para um próximo encontro, que eu acho que ele também é muito rico, esse tema, para só pincelar aqui, tá? A gente vai falar sobre isso num próximo encontro. Mas a gente não pode generalizar também, porque cada mulher é única e em cada gestação o nosso corpo ele pode se manifestar de maneiras diferentes, tá? Então tem mulheres que vai sim levar um tempão para voltar a sentir aquele desejo sexual de novo. E pode ter mulheres que ainda dentro aí do seu resguardo, dos seus 40 dias pós-parto, vai sentir vontade, né, de ter essa relação. Isso muda muito, a gente precisa não generalizar. Como eu falei para vocês, eu vou estar falando aqui sim de uma maneira mais generalizada, mas vocês vão aí adaptando às necessidades de vocês. Mas então, como lidar com tudo isso, né? A gente conhece o problema, eu mostrei para vocês que isso tem um lado biológico, hormonal muito forte. E como então a gente colocar isso na prática de uma maneira mais leve, que é o que vocês têm pedido para mim? Quando eu for falar da parte emocional, psicológica, num segundo encontro, eu vou aprofundar um pouco mais nesse assunto e trago outras maneiras da gente lidar com o lado psicológico, tudo bem? Hoje a gente vai focar aqui no biológico, no hormonal e como fazer uma construção de relação sexual entre o casal de uma maneira mais natural, que vai fazer com que a libido permeie mais aí o nosso meio, né? E a gente consiga usufruir desse lado que também é essencial para a nossa vida, tá? Então, a verdade é que muitas mulheres têm vergonha de falar sobre sexo ainda nos dias de hoje, né? Conhecem pouco a respeito do seu próprio corpo, dos seus prazeres, né? E muitos casais, eles já vivem uma vida sexual insatisfatória mesmo antes da gravidez. Então, não é algo que acontece única e exclusivamente porque eu tive filho. Muitos casais já vêm de um relacionamento sexual de uma qualidade bem baixa, né? De uma experiência bem simplista, né? Onde a mulher tem uma ideia de que ela precisa ter relação sexual para satisfazer o marido, aquele medo de perder esse marido para o mundo lá fora, algo que ela não vai conseguir suprir, ele vai buscar fora do casamento. Então, tem alguns casais que têm essa ideia distorcida do que é um relacionamento saudável sexualmente e no geral, né? Então, tem uma pesquisa que eu peguei aqui para vocês, para ilustrar isso, para vocês verem que uma em cada 10 mulheres, elas levam 6 meses ou mais para voltar a ter relação com o parceiro, segundo uma pesquisa da instituição British Pregnancy Advisor Service. Então, olha só, são a cada 10 mulheres, uma leva 6 meses para voltar até a primeira relação sexual. Então, vamos para as dicas práticas, né? Que é o que vocês pediram bastante.
Sexualidade faz parte das nossas necessidades básicas como ser humano, né? Nós somos a única espécie que transa por prazer. Todas as outras espécies animais, ela tem relação sexual só para procriar. Isso quer dizer que a gente precisa desconstruir nosso mindset de que mulher tem que servir o marido, que mulher não pode se masturbar, que mulher não pode ter desejo sexual e ser aquela que inicia a busca pelo sexo, né? E entre outros, né, pensamentos ainda bem quadrados que a gente tem em relação à nossa própria sexualidade. Ainda tem muitas mulheres que não conhecem a anatomia do seu órgão sexual, né? Não conhecem o seu clitóris, qual que é o formato, como eu posso estimulá-lo. Então tem muita coisa que a mulher ainda precisa conquistar, e não só a mulher, né? Já que o homem tem aí esse desejo sexual pela esposa, ele também precisa conhecer muito bem esse órgão sexual e como ele pode oferecer a ela prazeres, né? Então, para que dentro do nosso relacionamento sejamos confiantes em pedir o que a gente deseja sexualmente, criativas para inventar, para experimentar, para se divertir, né, para fazer o sexo pelo prazer de fazer aquilo, a gente precisa também lembrar que o homem, ele não sabe transar com a mulher, né? Ele aprende conforme eles são guiados, já que eles não têm o mesmo órgão sexual que a gente. Então, se você parar para pensar, da mesma maneira, a gente também não entende aonde naquele órgão sexual ele sente o prazer, como é o prazer que ele sente, porque nós não temos o pênis, né? Assim como eles não têm a vulva, o clitóris, a vagina. Então, é algo que a gente precisa compartilhar, falar, eu gosto assim, tenta assado, vamos experimentar desse jeito, e ir trocando essas informações, a gente vai enriquecendo o nosso relacionamento sexual. Porque muitas vezes a gente não está satisfeita com o sexo que a gente faz com os nossos parceiros, mas a gente também não passa a informação para eles que aquilo que eles estão fazendo não é satisfatório, né? Fica faltando para eles essa informação, então são duas pessoas brincando no escuro, tentando naquela tentativa e erro, né? O que seria muito mais assertivo você ter um guia daquela pessoa. Olha, quando você faz assim, ou assado, para mim não é tão legal. Vamos experimentar dessa maneira, vamos experimentar desse jeito, vamos mais rápido, vamos mais devagar. Então, essa comunicação do que me agrada no sexo, ou o que eu quero testar no sexo, é algo que tem que fazer parte da construção da sexualidade, né? E não esperar também, às vezes, chegar lá na hora do sexo para falar isso, mas trazer isso para o nosso bate-papo entre marido e mulher, ou mulher e mulher, eu não sei qual que é a configuração que vocês têm aí, mas também isso, né, pouco importa. Então, a gente tem que levar em consideração que a maneira de sentir prazer e os gostos dentro do relacionamento sexual, ele é diferente, e a gente precisa explorar um pouco mais isso dentro do casal. Agora, em relação a casais e pós-parto, vamos focar aí no que acontece no relacionamento sexual depois que a gente tem filhos. Eu começo mais uma vez dizendo que planejamento e diálogo são fundamentais na preparação do que está por vir. Então, mesmo antes de engravidar, o ideal é ler sobre o puerpério, é entender o que acontece com o físico, as mudanças hormonais, psicológicas, as pressões que eu vou passar, o cansaço. Deixa eu só deixar aqui as mamães entrarem, que eu não estava vendo. Continuando. Então, é importante a gente conhecer pelo caminho que eu posso permear. Não quer dizer que vai ser uma regra para todo mundo, não. Mas muitas mulheres, e ainda mais homens, entram aí na gestação e no puerpério e na vida, né, parental, sem saber que esse mundo existe, que essas mudanças hormonais vão acontecer. Coisa simples de entender, olha,
Se eu passar por uma cesárea, né, o meu órgão ali, o útero, ele vai ter uma cicatriz, ele vai ter um corte que leva um tempo para aquilo cicatrizar. Então eu tenho um tempo de segurança de não ter relação sexual. Muitos homens vão acabar descobrindo isso lá na prática. Então a gente não veio conversando e se preparando sobre isso antes da gestação. Então é sempre um tiro no escuro. Então é sempre importante essa pesquisa, essa busca para viver a parentalidade consciente, que eu tanto bato aqui na tecla com vocês, para ter esse preparamento, né? Para já entrar nessa fase com várias ferramentas, entendendo o que vai acontecer ali, tá? Então, mesmo antes de engravidar, o ideal é ler sobre, como eu falei para vocês, entender essas mudanças hormonais, psicológicas, as pressões, os cansaços e discutir o que ambos gostariam de manter como essencial e o que dá para esperar. É traçar um plano, né, para atravessar os próximos 9 meses de gestação e depois o pós-parto, né, consciente do que dá por vir, ouvindo ambos os lados. Então, por exemplo, olha, no começo eu acho que a penetração não é algo que vai rolar para mim, né? Uma mulher pode manifestar isso para o marido. Qual que é outra maneira que a gente pode nos estimular, que a gente pode nos satisfazer sexualmente? É através de uma masturbação? É através de um sexo oral? O que você acha que para você seria essencial nesse começo para passar por essa fase? Eu acho que a gente poderia apostar mais aí no sexo oral, ver diferentes maneiras de fazer esse sexo oral interessante, diferente, enquanto a penetração não é algo que para mim é seguro, eu não me sinto à vontade ainda nesse começo, afinal eu passei por transformações, eu posso ter dores, como eu expliquei para vocês, né? A diminuição hormonal faz com que a gente tenha menos lubrificação, tenha mudanças, né, na vagina em relação ao pós-parto. Então, nesse período, vamos explorar um pouco mais do sexo oral, vamos trazer um gel, vamos trazer alimentos, vamos trazer um gelo, vamos pensar em coisas diferentes. O que para você é essencial? O que para você vai te ajudar a passar essa fase de uma maneira mais tranquila, né? Então, eu não estou falando para o meu marido ou para minha companheira que, olha, depois que eu parir, meu filho, você não passa nem perto de mim, sexo é zero. Entendeu? É uma compreensão de, olha, coloca aqui os meus sapatos, enxerga aqui como para mim vai ser difícil. Eu sei que para o marido também, muitas vezes eles estão se tornando cada vez mais mão na massa, né? Mas como que a gente pode driblar isso junto? Vamos usar a nossa criatividade para a construção aí desse momento sexual que vai passar por uma transformação, né? Que pode ser temporário, mas que vai passar por uma transformação. Então você coloca as cartas na mesa, tá? E um dos grandes desafios, né, na vida parental é encontrar tempo de qualidade para curtir um ao outro. E a libido, ela não brota, né? Se a gente não cultivar, ela não brota a libido, tá, gente? Então não é um botãozinho que eu vou lá e clico e, nossa, toda terça-feira à noite eu tenho libido. Então, uma vez, eu ouvi um exemplo de uma conta poupança, e eu vou contar isso para vocês, que falava assim, que relacionamento sexual ele é como uma conta poupança, aonde o marido e a mulher vão depositando durante o dia para a noite, ou sei lá, no momento em que essa conta poupança aí tá cheia, você conseguir sacar. Se você não vai depositando, quando você for sacar, não tem nada para tirar dali. E o que é esse depositar, né? Ainda que tenha que colocar na agenda, né, para ter a certeza que a gente vai cumprir, mas é fazer o quê? É tomar um banho junto quando o bebê dormir, ou à noite, no final do dia. É fazer uma massagem um no pé do outro antes de dormir, quando a gente deita na cama. Ao deitar é tirar uns minutinhos para acariciar a pele um do outro. Mas não é começar a fazer essas coisas com aquele pensamento de
cobrança de que, nossa, eu vou começar a fazer carinho, eu vou tomar banho, e a libido ela tem que aparecer, porque esse banho tem que se tornar algo mais caliente, porque esse banho tem que culminar num sexo. Não é essa a ideia. A ideia é fazer esse depósito diário de pequenas coisas, porque ela vai construindo a libido, tá? É, é, me perdi, calma lá. Não começar a fazer tudo isso com o intuito de, não é, eu tô te chamando para um banho porque vai rolar sexo. Eu tô te chamando para um banho porque quando eu passo muito tempo amamentando, muito tempo consumindo coisas de maternidade, muito tempo devotada à minha criança, o meu cérebro entende que eu não tenho espaço para outra coisa a não ser a minha cria. Isso é algo animal. Se você olhar uma leoa na floresta que tem filhotes, ela não deixa o macho se aproximar. Ela não se relaciona com esse macho. E da mesma maneira, o nosso cérebro primitivo, animal, ele também tem esse foco. Então, quanto mais eu consumo e me dedico a coisas que são só relacionadas à maternidade, menos o meu cérebro entende que ele tem que produzir libido. Então, por isso que eu tô falando para vocês. É a historinha da poupança, é científico. O contato pele a pele, o cheiro do outro, quando a gente se dedica a tocar um no outro, a cheirar a pele um do outro, são coisas que vão mudando os nossos hormônios e transformando a maneira do nosso corpo funcionar. Isso é científico. Então, quando nós dedicamos 100% à maternidade, o nosso cérebro entende que ele não precisa produzir hormônios relacionados a sexo, porque o meu foco é 100% na maternidade. Então, como que eu vou fazendo esse cérebro mudar essa chavinha? Eu vou trazendo para dentro do meu cotidiano, do meu relacionamento marido e mulher, mais intimidade. Eu não estou falando isso para, é assim que ganhou o nenê, ó, bora, vamos começar a fazer a coisa acontecer. Mas conforme você vai sentindo que consegue abrir mais espaço na sua rotina para a inclusão desse marido. É importante, sim, no primeiro mês, que essa criança tenha um investimento praticamente de 100% dessa mãe. E a gente vai conversar sobre isso quando a gente abordar o tema puerpério por aqui, tá? Que para construção saudável do psicológico de uma criança, existe um tempo inicial na vida dela em que ela precisa ser gerada, gestada fora do útero, tá? E essa dedicação que ela é não só de alimentação, não só do cuidado físico, mas principalmente do investimento psicológico é fundamental para o bom desenvolvimento psicológico. Mas conforme esse bebê vai crescendo, a gente tem que ir abrindo espaço para essa mulher, para essa esposa, né? E trazendo esse marido e construindo de novo essa libido. Então, libido não é algo que eu vou lá e ligo, né? Não é um botãozinho, é algo que, como essa poupança que eu falei para vocês, eu vou depositando. Então, busquem toque físico, cheirar a pessoa, passar a mão nessa pessoa. Isso vai dando ao seu cérebro essa mudança de, opa, vamos começar a produzir outros tipos de hormônio, porque ela está demonstrando uma mudança de comportamento. E assim, naturalmente, o seu corpo vai desenvolvendo mais hormônios que estimulam a libido. Tudo bem? Só para dizer que eu já recebi aqui o avisozinho que a gente tem em 7 minutos, tá? Antes de cair. Então, eu vou tentar prosseguir mais, mas logo, logo eu mando de novo o link para a gente voltar por aqui. Então, estímulos, outro ponto para a gente trabalhar aí dentro desse casal. Estímulos externos podem ajudar. Quais são eles, né? Vai de cada um e não existe julgamento aqui. É o que funciona para você ou para vocês. Mas não pensem que a única opção de estímulo externo ao casal é ver filme pornô.
Se isso funciona para ti, se isso dentro dos seus conceitos é algo que te ajuda, que te traz aí tesão, que faz essa construção, ótimo. Mas também tem outras coisas que ajudam muito, que são, por exemplo, livros eróticos, né? Ele tem um efeito cientificamente comprovado, na verdade, no aumento da libido. E existem vários livros, livros que são mais explícitos e livros que são mais românticos, que têm uma pegada mais aí de filme. Mas o fato da gente ler esses contos eróticos, ele faz com que a nossa imaginação desprenda um tempo para sexualidade. Então, eu estou trazendo para o meu cotidiano algo que não tem relação com a maternidade. Então, eu vou dando como se fosse um combustível diferenciado para o meu cérebro produzir libido, né? Isso faz também com que a gente fantasie, que a gente se coloque nesse lugar, que a gente pense na possibilidade de realizar algumas dessas fantasias, de se colocar no lugar desses personagens, de viver isso dentro do nosso próprio relacionamento, de não olhar o sexo como algo que eu faço no final do meu dia, depois de eu ter feito 1 milhão de coisas, de eu estar cansada fisicamente, psicologicamente, e isso é mais um item do meu to-do list, entende? Faz com que a gente deseje esse relacionamento sexual, quando a gente vai lendo esse livro, a gente vai lendo como esses personagens excitam um ao outro, como eles provocam um ao outro, eu vou trazendo criatividade para o meu relacionamento sexual. Então, esses livros, eles têm uma eficácia muito grande. Muitos psicólogos que são sexólogos usam dessa ferramenta para ajudar casais que estão buscando aí essa reconstrução na libido em seus relacionamentos, tá? Vocês já ouviram que o que a gente pensa, a gente constrói? Então é mais ou menos isso. Quanto mais você fantasiar na sua cabeça, mais combustível você vai dar para o seu cérebro produzir essa libido que você deseja. Então, é o que eu falei para vocês. Ah, será que eu consumo aquela semente? Será que eu consumo aquele medicamento? Você não necessariamente precisa disso, como eu falei para vocês. Ele pode ser um up? Pode. Mas você, como um casal, podem construir isso como algo mais natural. Que é diferente, por exemplo, se você tomar um remédio para emagrecer ou se você fizer uma reeducação alimentar. A reeducação alimentar vai levar mais tempo para você perder o peso que você deseja? Sim, mas ela vai ser muito mais duradoura, porque é uma transformação de hábito. Então, eu posso tomar o remédio para ter libido mais rápido? Posso, mas fazer essa reeducação sexual em conjunto é algo que vai melhorar a qualidade do nosso relacionamento sexual a longo prazo e provavelmente permanente, entende? Então é essa a visão. Eu não sou contra vocês tomarem se desejam e acham que isso contribui, mas é essa a visão que eu falei para vocês, da dieta instantânea e da reeducação alimentar. Então, vamos às dicas, né? Que tal brincar com o marido de construir, ou esposa, tá? Para as mamães que têm esposa, construir uma história picante através de mensagens durante o dia. Ainda que vocês estejam os dois de home office, tá? Não interessa se vocês estão na mesma casa ou se um está no trabalho ou não. Então a brincadeira funciona assim: você vai por mensagem. Ó, vamos imaginar, conversa com ele antes, né? Vamos fazer essa construção de pensar, né? Numa suposição de um sexo, e daí cada um vai dando a sua contribuição. Então, um começa dizendo, vamos imaginar a gente indo, por exemplo, para uma praia deserta, ou para um museu, ou pegando um trem para ir viajar, e daí o outro contribui com alguma coisa. E vocês vão montando cada hora, um vai falando, construindo essa sexualidade, isso vai aguçando o desejo, a vontade, aumentando aí esse fogo,
para a construção, que nem eu falei, daquela conta poupança, a gente vai depositando para depois sacar. Não precisa ser, é só porque estou construindo essa historinha e no final do dia vai ter que culminar em sexo. A gente precisa ser paciente, é reeducação alimentar, não é dieta instantânea, né? Como eu falei para vocês, isso é importante a gente manter em mente. Mas antes de eu começar aqui o próximo item, vamos falar um pouco das mudanças que minam a relação sexual para a gente entender também o que a gente não deve fazer, quais são os nossos hábitos que acabam, assim, aos pouquinhos, prejudicando o nosso relacionamento e muitas vezes a gente nem sabe que esses hábitos acabam fazendo com que a nossa libido não vá sendo construída. Uma delas, que a gente conversou aqui, é quando a gente foca demais na questão da maternidade. Então, sempre buscar mesclar outros assuntos, que eu bato bastante nessa tecla com vocês de tá tirando um tempo para você, para cuidar de você. E como eu falei para vocês, num próximo encontro, a gente vai falar desse olhar para si mesma, de como eu me amo, como eu me acho bonita, como eu me aceito, porque isso tem assim um grande peso em relação à nossa libido, mas eu acho que cabe num encontro sozinho esse tema, por isso que eu não estou abordando aqui agora, mas é trazer para o nosso dia a dia mais sobre outros assuntos, principalmente em relação ao companheiro ou companheira no qual a gente tem, né? É claro que eu sei que é difícil para nós que moramos em outro país, que muitas de nós não temos uma rede de apoio, né? Tanto é que quando eu fui buscar mais informações científicas de outros profissionais para trazer para vocês, o que eu encontro muito? Os profissionais falando, olha, tem que deixar na casa da avó, deixa a madrinha levar para passear, para vocês terem um tempo só marido e mulher. E eu entendo que quem mora fora do país muitas vezes não tem essa rede de apoio, né? Então a gente precisa se virar de uma maneira diferente de uma pessoa que está lá no Brasil com família próxima, que tem todo um amparato diferente, né? Mas dessa maneira que eu falei para vocês, é um banho junto quando o neném tá dormindo, na hora que vai deitar um do lado do outro na cama, eu sei que a gente está cansado, exausto muitas vezes, mas é o toque, não precisa falar nada. Se toquem, sinta o cheiro da pele um do outro. Isso vai fazer com que o seu cérebro vá produzindo a libido novamente, né? Vai fazendo com que esse laço marido e mulher vá se fortalecendo. Mas o que a gente faz mais que também mina esse relacionamento homem e mulher? Você e seu marido, vocês ganharam uma nova função, um novo título, são mãe e pai. Mas esse novo título, ele pertence ao filho e não ao casal. Então, chamar o marido de pai ou a esposa de mãe coloca o seu parceiro na posição assexuada. E a maneira como vamos olhando um para o outro, ela começa a ficar neutra, a mesma maneira que você vê os seus pais, a maneira que você olha os seus pais. Então, até a gente brinca aí no meio da psicologia perinatal e parental, que quando a gente vê um casal chamando um ao outro de pai e mãe, a psicóloga pira, né? Porque você está mandando a informação para o seu cérebro de que aquele homem não é desejável sexualmente, porque ele recebe o título de pai e nós não desejamos o nosso próprio pai sexualmente. Então a gente tem que tentar abolir essa história de chamar o marido de pai ou de chamar a esposa de mãe, né? A gente tem que cultivar sim os nossos apelidos que a gente cria um para o outro, né? E continuar chamando da maneira que você chamava antes. Ele não é o seu pai, ela não é a sua mãe. A gente tem que conservar esse lugar de sexo oposto ou sexo desejável que o nosso parceiro tem que ter. Então, lá vai outra dica. Além de não chamar o marido de pai, né? Se estiverem de home office ou quando estiverem os dois em casa, sussurre coisas picantes ao pé do ouvido,
Assim como quem não quer nada, passando ali pela sala, o marido está ali trabalhando, sentado na mesa, você passa por detrás dele, fala uma coisa picante no ouvido e passa, como quem não quer nada. Mas a gente mencionar para o outro ou chamar o outro, colocá-lo numa posição desejável, também faz com que o nosso cérebro faça essa construção de libido. Então, se meu marido passa por mim e ele fala para mim assim: nossa, você tá tão gostosa nesse shortinho ou nesse pijama que seja, a gente já vai olhar para a gente de uma maneira diferente, de opa, né? Tô sendo notada de uma maneira sexual, né? É claro que o marido tem sim que nos ajudar, elogiando, dizendo que caramba, você é uma mãe incrível, né? A sua força em amamentar está sendo fantástica, a sua paciência está sendo, nossa, que mãezona você está sendo. Mas a gente também precisa trocar palavras de afirmação, elogios relacionados ao sexo desejável, para que o outro também sinta que eu sou desejável, né? Porque muitas vezes as mulheres falam, eu não sinto que eu sou desejada. E o marido fala, mas como que ela não sente? Nossa, eu tenho puta tesão por ela. Mas ele não manifesta, né? Em palavras, ou em passar e pegar de um jeito diferente, de dar um cheiro no cangote, de dar uma mordida no pescoço. Não existe uma manifestação concreta do desejo. Porque quando somos desejadas, e nós vivemos muito isso na fase da conquista, e é algo que infelizmente a gente vai deixando morrer depois de algum tempo de relação, é o sentir desejado, né? Por que no relacionamento, no começo, a gente tem aquele fogo enorme? Porque a gente se sente desejada pelo outro, né? Existe essa busca da conquista, né? Fora que também é, claro, algo novo, né? E esse fator novo a gente não consegue recuperar no sentido de aquela pessoa ser uma pessoa nova. É claro que tem como reinventar, né? De você mudar o cabelo, mudar a roupa, colocar uma fantasia, imaginar uma situação diferente. Tem casais que vão para o mesmo bar, por exemplo, separados, e se encontram lá e jogam o maior charme de como se eles estivessem se encontrando pela primeira vez. Mas com o filho, nem sempre isso sem uma rede de apoio é possível. Então, eu vou passando para vocês coisas que são mais alcançáveis. Então, passar aí pelo marido, o marido passar pela esposa e sussurrar algo no ouvido que remeta a você é desejada, você me dá tesão, eu tenho e almejo o prazer que você me dá, vai fazendo essa construção hormonal, beleza? É um investimento na poupança. Grava essa ideia do investimento na poupança, tá? Vamos lá, próximo ponto. Sexo não é penetração, é um conjunto de pré, durante e pós. Eu sei que tem muitas de vocês que entendem, que investem nisso, mas nem todo mundo é assim, por isso eu tô aqui para a gente também bater em teclas que a gente já está acostumado a ouvir, ou não, tá? Então, vamos nos dedicar mais a esse processo gostoso, né? E eu quero indicar aqui, para quem não conhece, mas eu sei que muitas de vocês conhecem, na verdade, que é os vídeos da Kátia Damasceno. Vocês já até comentaram lá no nosso grupo de WhatsApp os vídeos dela, mas não é também para fazer todo o corre de ver vídeo, viu? De ler as informações, tudo sozinha. Se o sexo é a dois, o interesse tem que ser das duas partes para essa construção também. Por isso que eu falei, dá um fonezinho pro marido ouvir hoje, que hoje é dia de construção a dois, tá? Nos vídeos no YouTube da Kátia, ela responde de maneira bem humorada e fácil de entender dúvidas sobre sexo, ela dá dica, ela ensina exercícios de pompoarismo, um monte de coisa. E é divertido de assistir, a gente não fica constrangido para aquelas que têm um pouco mais de vergonha de falar em relação a isso, ela é muito leve na maneira de falar. Às vezes eu escuto ela assim, fazendo
a janta eu coloco os vídeos dela porque é de descontrair e ela vai trazer assim muitas dúvidas que todo mundo tem, ela vai trazer informações que a gente nem imaginava, vai dar dicas de coisas que a gente nunca tinha pensado em coisas para fazer em relação ao sexo. Então vale muito a pena para quem não conhece a Kátia Damasceno, tá? Para assistir ela. E aí eu vou dar uma dica, uma outra dica, né? E essa dica, ela é digna da terra da rainha, essa dica. Anota essa dica que eu vou passar para vocês, porque ela envolve chá. Seu marido fala que ele não gosta de chá, a gente vai mudar essa ideia hoje. Qual que é a dica? Para quem não gosta de chá, pode fazer com água quente, tá? Para quem não gosta do gosto do chá. Mas a ideia, para você aí apimentar e aflorar os sentidos na hora do sexo, a gente está falando agora de sexo oral, é você fazer um chá. Para quem gosta de chá de menta, ele ainda tem um plus, porque ele vai trazer duas sensações diferentes, mas qualquer chá serve, ou água quente serve. É na hora do sexo oral, você pegar o chá, dar um gole nesse chá, segurar esse chá na boca por um tempo, meio que fazer quase que um bochecho aí desse chá, para que ele esquente toda a parte da sua boca, lábio, língua, e você daí fazer o sexo oral no parceiro. Isso vale para a mulher fazer no homem, quanto para o homem fazer na mulher. A sensação da boca quente amplia o tesão sentido pela outra pessoa, mas é assim, mágica. Façam o teste do chá e depois vocês me mandam mensagem agradecendo, porque é uma delícia. Meu marido falava que ele não gostava de chá, hoje ele tem uma outra perspectiva em relação a isso. Então anota aí essa do chá que vale a pena. Próxima. Sair do arroz com feijão na hora do sexo, ainda que não tenhamos filho, depois de alguns anos de relacionamento, vivendo repetidamente o mesmo ritual sexual, não há quem não enjoe, né? Além do sexo mais comum com a penetração vaginal, que é o que todo mundo pensa quando a gente fala sobre sexo, quando a gente fala sobre variar, a primeira coisa que as pessoas pensam é no sexo anal. Não estamos falando do sexo oral, do sexo vaginal, estamos falando automaticamente do sexo anal, e daí vem uma enxurrada de preconceitos bobos em relação a isso. Preconceitos que, a gente carrega de muitos e muitos anos, né? Mas a gente precisa olhar para os nossos corpos como um parque de diversão. E acredite, cada curva dele pode trazer um prazer diferente. Então saia do óbvio, né? Seja no sexo anal ou na estimulação anal, né? Para quem não quer a penetração anal, né? Que são coisas diferentes que trazem prazeres muito grandes, porque na região anal a gente tem várias terminações nervosas que dão muito prazer, e eu não estou falando só do corpo da mulher aqui, não, viu? Porque o homem também sente muito prazer na área ali anal, no períneo, e a gente tem que também ir desconstruindo esse tabu ridículo de que homem que gosta, que sente prazer na relação anal, seja de penetração ou não, é homossexual. A gente tem que entender que a pessoa que ela é homoafetiva, ela se relaciona com a pessoa do mesmo sexo. Agora, se você se relaciona com uma pessoa de um sexo diferente, não interessa o que você faz com essa pessoa, isso não muda a sua o seu jeito de ter sexo heterossexual, correto? Então, se eu sou um homem e tenho relação com uma mulher, mas eu gosto de um estímulo anal, eu continuo heterossexual, né? A gente tem que desmistificar isso, né? Os homens também são muito presos na maneira como sentir prazer no sexo, né? Para eles é penetração, é um estilo de penetração também, né?
E o gozo, né, o orgasmo, o final, né, ser o orgasmo. Sendo que a gente tem aí uma massagem tântrica, a gente tem o sexo tântrico, que envolve aí um nível de prazer diferente, muito mais variado e mais intenso e mais prolongado de que um sexo usual, normal, que a gente está acostumado aí. Então a gente precisa fazer essa desconstrução dentro do casal, sim, de olhar o nosso corpo como várias possibilidades de prazer e não só também concentrado ali nas nossas regiões sexuais, sair um pouco do óbvio, né? Principalmente no pós-parto, isso é algo muito legal, já que para a mulher essa região tá sensível, tá se recuperando, né? Passando por mudanças, né? Então, a não ser quando eu falo de vulva e vagina, em todas as outras ideias de explorar os prazeres que eu passar aqui, eles servem para ambos os sexos, tá? Se eu não estou falando de vulva e vagina, né, que só a mulher tem esse órgão, se eu estou falando de qualquer outra parte do corpo, quer dizer que a mulher pode fazer para o homem e o homem pode fazer para a mulher, e a gente tem que se permitir sentir prazer em outras regiões. Então, por exemplo, massagear o períneo, tanto do homem quanto da mulher, é gostoso, usando um gelzinho que esquenta, usando um gelo, né? Cuidado com o gelo para não queimar, mas conforme a pessoa vai te guiando ali, colocar o gelo na boca, que tem a mistura do quente com o frio, estímulo na virilha, no mamilo do homem ou da mulher, no pescoço, atrás da dobra do joelho é uma área erógena, na lateral do tórax aqui, dobrinhas são lugares onde a gente tem bastante prazer por ter terminações nervosas nesses locais. Então, assim, o que vocês podem brincar também é, olha, hoje o sexo aqui em casa não vale entrar na brincadeira os órgãos sexuais. Tá proibido. Hoje a gente só pode explorar outras áreas do corpo e ter orgasmo em outras regiões. Hoje não vale órgão sexual. E daí, brincar com tudo que eu tenho em casa. É com uma pena para sentir arrepio, é com gelo, com algo quente, enfim, explorar outras partes, né? Entender e ir aprendendo aonde o meu corpo sente prazer fora das regiões erógenas, tá? E o último ponto que eu tenho aqui são as brincadeiras na cama, na cozinha, no banheiro, variar o local também ajuda muito a gente sair da rotina. Eu entendo que quem tem criança é um pouco mais difícil, a gente vai precisar que eles durmam para que a gente tenha relação sexual em lugares diferentes da casa, né? Às vezes o banheiro dá para a gente trancar a porta, mas uma cozinha é algo que fica um pouco mais restrito para algumas pessoas. Dependendo ainda mais da idade da sua criança, né? Mas, vamos lá. Fazer desse momento de prazer uma experiência ainda mais interessante para sair daquilo que a gente chamou de arroz com feijão, tá? Então, calma lá, que tem mamãe pedindo para entrar e às vezes eu não vejo. Então, por que não, por exemplo, vendar o parceiro ou a parceira? Mas calma, não é preciso ir direto ao ponto, não é para vendar para fazer sexo convencional, como a gente pensa imediatamente, né? Faça uma degustação às cegas, por exemplo. Use sabores diferentes do azedo, do doce, do amargo. Então você venda aquela pessoa e você vai explorar o paladar. Então, por exemplo, eu vou dar uma fruta para ele tentar adivinhar o que é esse sabor. Quando eu faço isso tirando a visão, a gente aguça no cérebro as outras percepções. Então, digamos que, por exemplo, com a visão, os meus outros sentidos, eles têm uma contribuição de 30% no meu prazer sexual. Quando eu tiro a visão, porque a visão já revela tudo aquilo que está acontecendo, e eu trago a coisa para o mistério, essas outras áreas, né, essas outras sensações de cheiro, de gosto, de toque, elas
ampliam, né, para conseguir desvendar esse mistério. Então, por exemplo, eu vou vendar ele para degustação, ou vou vendar ela para degustação. Eu vou dar para ele, por exemplo, eu vou falar ele porque eu sou mulher falando, tá? Então é mais fácil para eu fazer essa referência. Mas, por exemplo, eu vou dar um morango para ele tentar adivinhar o que é aquele sabor. Depois eu vou dar um leite condensado para adivinhar o que é aquele sabor. Mas em vez de dar o leite condensado numa colher, eu vou colocar esse leite condensado numa parte do meu corpo e vou oferecer para ele experimentar, entendeu? Então eu vou trazendo aquele mistério do sabor e depois adicionando a isso lugares no meu corpo que ele vai associando a prazer, a entender que, olha, não é só o sabor, mas é um seio, é um pescoço, é um outro lugar que eu também, além do sabor, vou explorar essa parte física. E daí você também pode reverter. Depois que ele adivinhou, por exemplo, no seu pescoço que aquilo é um leite condensado, agora eu vou experimentar em uma parte dele esse mesmo leite condensado. E a gente vai brincando com sabor e lugares do corpo de maneira harmoniosa, tá? Que mais que eu coloquei aqui em relação a isso? Há também experimentar o gelado e o quente. É claro que sempre levando muito em conta e tomando muito cuidado em relação a gel, tá, gente? Desses gels que esquenta ou esfria, porque eles são fáceis de dar alergia, isso aí para algumas mulheres, principalmente no pós-parto, quando a gente está falando, quando eu comecei a falar para vocês lá, que os nossos hormônios eles não estão produzindo uma lubrificação que a gente tinha antes, a nossa lubrificação mudou, e a gente coloca alguns géis que trazem essa sensação de esfria ou de quente, ele pode não ser tão confortável para essa mulher, tá? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Mas esses gels de esquenta e esfria também não devem ser colocados só também na vagina, na vulva da mulher, tá? Lembrando sempre de tirar um pouco o foco do órgão, buscando um pouco também explorar outras áreas do nosso corpo, beleza? Eu vou ler agora um pouco aqui do que vocês mandaram de dúvidas. E depois eu tenho alguns pontos para passar aqui para vocês, que eu fui pontuando, mas deixa eu ver o que vocês colocaram aqui no chat. A Laura colocou que tem o Hangout do Google, que também é gratuito. Laura, vou dar uma olhada nesse Hangout sim, tá? Junto com um site que eu falei para vocês que está sendo criado. Eu não vejo a hora de dividir tudo isso com vocês, que tá dando um trabalhão isso tudo para fazer esse portal um lugar que vai oferecer muita coisa legal e a vontade de falar tá gigantesca, mas eu não posso falar por enquanto. Mas eu vou dar uma olhada no Hangout sim, tá? Obrigada. Eu sei que algumas mamães me mandaram mensagem oferecendo ajuda para fazer essa construção desse site, desfocando aqui um pouco do que eu estava falando para vocês. Mas eu agradeço de coração. Tudo que vocês foram pedindo ao longo desse tempo tá numa lista, tá sendo levado em consideração para a elaboração disso daí. E logo, logo vocês vão ver esse produto, se Deus quiser, e vai fazer uma diferença enorme na vida de todo mundo. Vamos ver o que mais tem de dúvida e vai mandando. Se tem mais dúvida, agora é a hora. Fazer sexo na gravidez não tem problema, mas com um recém-nascido tem. Qual a diferença, mais objetivamente falando? Nossa, corrigindo, um recém-nascido no quarto. Dani, deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta, tá? Que ficou meio confusa aqui para mim. Que fazer sexo na gravidez não tem problema nenhum, né? Desde que você não tá com nenhum problema de colo de útero, não é uma gestação de risco, né? Estamos falando aí de uma gestação normal, realmente não tem problema nenhum fazer sexo na gestação. Inclusive, deixa eu contar uma curiosidade para vocês, que é algo que a gente perdeu e que eu aprendi mais sobre isso quando eu fui para São Paulo. Vocês sabem que eu sou doula também. E eu fiz o meu curso de doula em São Paulo. Não sei se vocês já assistiram um documentário, O Renascimento do Parto.
E vocês vão ver várias doulas no renascimento do parto e algumas obstetras no renascimento, né, que passa nesse documentário. E a minha formação para uma sorte maravilhosa do destino foi com as profissionais que fizeram esse documentário. Vocês acreditam que aquelas mulheres foram minhas professoras? E elas contaram uma coisa muito interessante que fazia parte da nossa vida e que hoje a gente nem imagina. Que quando a mulher começava lá nos seus pródomos, né? Aquelas dorzinhas que são só de treinamento, que na verdade não tem dor, mas só a contração do útero, as mulheres tinham relação sexual com os seus maridos, porque o espermatozoide, né, quando o homem goza, existem ali uma matéria química que ajuda a dilatação do útero. Fala se a natureza não é perfeita, né? Então, quando elas começavam nos pródomos, elas tinham relação sexual para ajudar aí o colo do útero afinar e daí abrir. E hoje a gente nem imagina uma coisa dessa, mas que já foi algo super comum quando éramos aí tribo, né? Quando a gente era aí essa vila que um ajudava o outro, que a gente levava a construção social muito mais íntima, né? Deixa eu tentar entender a pergunta da Dani aqui. Corrigindo. A Dani perguntou assim, que não pode fazer sexo na presença da criança, né? Qual que é a diferença da criança estar na barriga e a criança estar ali do lado? A diferença, Dani, é que a criança fora da barriga começa a ter uma percepção do mundo de uma maneira diferente, como um terceiro e não como parte, tá? Quando o neném nasce, a ativação cerebral de compreensão do mundo à sua volta muda completamente, né? Ele não é um feto, ele começa a pensar por si próprio. É claro que é um processo. Só que a criança ainda não entende o que é sexo. Para ela, isso é um comportamento violento. É assim que a criança vê. Se você pensar nos barulhos que é emitido, não só vocal, mas do ato em si, e como o ato é feito, né, para compreensão de um bebê, de uma criança, isso ainda não é. Vai levar muito tempo para o nosso cérebro entender isso como parte de um funcionamento saudável de um ser humano. Ele é visto como uma ameaça, como o pai matando a mãe, tá? Na perspectiva psicológica do cognitivo dessa criança. Então é mais ou menos essa a visão infantil, beleza? Dúvida, gente? Querem trazer aí coisas que vocês vivem, situações que vocês não conseguem contornar, dificuldades que passam no dia a dia? A gente vai ter um encontro para a gente falar mais de nós mesmos, de como a gente se sente nos nossos corpos, enfim. Mas agora é o momento de vocês trazerem as dúvidas e perguntas que vocês querem fazer em relação a isso. Se vocês quiserem que eu abra o microfone para fazer a pergunta, manda aqui uma mensaginha que eu abro. E deixa eu só ver alguma das coisas que eu tinha colocado aqui, que eu encontrei de outros profissionais, tá? Que fala sobre não deixar a rotina, que a rotina impeça os momentos a dois. Isso é muito importante. A gente estabelecer dentro do possível, né, uma certa periodicidade para vocês se relacionarem. Eu sei que nem sempre é fácil sair. Por exemplo, em muitos sites falam saia para jantar só você e o seu marido. E eu sei que muitas vezes isso não é possível, mas a gente pode trazer para dentro de casa essa experiência. Peça uma comida, por exemplo, num Deliveroo, monta uma mesa bonita, se arrume, né? Invista em você, faça um perfume, se você se maqueia, se maqueie, mas se arrume como se você estivesse indo para um restaurante. Adapte, né, se você não puder sair de casa e deixar a criança com alguém, quando a criança dormir,
mas de ter esse momento marido e mulher, de investir numa mudança de rotina, né? De fazer uma surpresa um para o outro, né? Ah, eu não posso ir no cinema, mas então eu vou assistir filme aqui em casa, mas eu vou fazer um investimento, eu vou estourar uma pipoca, vou fazer como se a gente realmente estivesse no cinema para assistir aquele filme que a gente tanto queria. E daí no meio do filme eu vou fazer rolar aqueles beijos gostosos que a gente dava quando a gente era, né, em começo de relacionamento, assistindo um filme, aquela mão boba dentro do cinema, ela também pode rolar dentro de casa. Então talvez trazer a experiência que eu não posso nesse momento por falta de ter uma rede de apoio, né? Trazer essa experiência que eu vivia fora para dentro do relacionamento. Que muitas vezes o casal passa a assistir só desenho, né? Depois que eles têm filhos. Não investem em programas que sejam único e exclusivamente para esse casal. E é o que eu falei para vocês no começo. É questão de ir mudando o funcionamento cerebral, de ir fazendo, dando a oportunidade que esse cérebro vá produzindo libido. Não é um botão que se aperta, mas é um combustível que eu vou dando para esse cérebro fazer essa mudança, tá? Foco na preliminar, que é algo que em qualquer site, em qualquer vídeo você vai ouvir muito falar sobre isso, né? A mulher, não sei se vocês já ouviram falar isso, que o homem é micro-ondas e a mulher é forno a lenha, né? A, a mudança hormonal para a gente chegar num ápice de prazer, ela leva muito mais tempo, biologicamente falando, do que o homem. Então, a gente precisa também levar em consideração isso. E para isso, a gente tem que abrir para esse parceiro como funciona para mim. Como eu falei para vocês, homem não nasce sabendo transar com mulher. Eles só conhecem o pênis, eles não têm uma vagina. Se a gente não passa para ele aonde me dá prazer, como me dá prazer, a velocidade, o que eu gosto, o ritmo, aonde você tem que me tocar, se eu não vou compartilhando isso, assim como se ele não vai compartilhando e se permitindo experimentar outros lugares, a gente não vai descobrindo isso um com o outro, tá? Deixa eu ler aqui a mensagem da Jéssica. Eu vou ler em privado, tá? A Jéssica fala de uma dificuldade que é muito comum e não é só para mães, é comum para muitas mulheres, casais, né? Que é a questão do homem querer muito sexo e para a mulher essa vontade não vem com tanta naturalidade, porque para a mulher não é simplesmente, como ela mesma colocou aqui, deitar e abrir a perna para ter esse relacionamento sexual, que tem que ter esse investimento, né? E a gente acaba achando que é um bloqueio nosso, ai, que eu não tenho vontade, de que tem alguma coisa errada comigo, né? Deixa eu só terminar de ler aqui o que ela falou. Aí ela fala assim, que se tem algo que ela pode fazer para ela mesma, psicologicamente falando, que vai ajudar nesse desbloqueio. Ela falou que acha que ficou meio confuso. Primeira coisa que eu vou falar, Jéssica, que eu vou pontuar. Sexo é feito a dois. No caso de um casal que está fazendo sexo a dois, né? Porque o sexo pode ser feito a três, a quatro, sozinho. O sexo é seu, o relacionamento sexual é seu, e a gente vive ele como a gente se sente bem nele, tá? O importante é ser fiel e empático com o seu desejo. Agora, Marília, me passa como eu vou fazer isso mudar dentro da minha cabeça, porque o meu marido sempre quer sexo. Vontade para ele não falta, é para mim que não falta vontade. E aí eu vou voltar de novo na conta poupança, né? Que eu falei para vocês, do estímulo externo. Ler, por exemplo, esses contos eróticos, vai trazendo para nossa imaginação, vai trazendo um desejo, vai trazendo uma vontade de testar, vai imergindo o meu cérebro em um outro conteúdo a não ser maternidade. Porque muitas vezes, quando a gente vai trabalhar essas mulheres aí em terapia,
Que daí a ideia, lembra que eu falei para vocês do pacote aí do membership da Tribo Mãe, né, do pacote de assinatura, é ter por mês aí uma consulta para essa mulher. Quando eu trabalho com esse tipo de terapia, e eu digo para elas assim, dá uma olhada no seu Facebook, dá uma olhada no seu Instagram, no seu YouTube, o que você está consumindo. Aí 90% do que a mulher consome é maternidade, é desenvolvimento infantil, é comprar coisa de criança, e não tem nada ali que permeie sexualidade, né? Não tem, porque existem, se vocês quiserem, eu posso até passar, tem Instagrams que são Instagrams que trabalham assuntos mais eróticos, que falam sobre sexo, e tem Instagrams que trazem um pouco mais, eu não queria falar sacanagem, mas que trazem frases picantes, que trazem ideias de como explorar aí a sexualidade dentro do relacionamento. Então, é permear mais disso, é entrar no YouTube, é procurar pessoas como a Kátia, né? Eu posso passar para vocês outras mulheres que falam mais sobre sexo. Eu vi mais sobre isso, né? É se permear mais nesse assunto para que o seu cérebro não entenda que eu estou aqui só para ser mãe. Produza prolactina para eu dar leite. Não, é trazer um pouco das duas coisas. É permear a minha vida com profissão, com quero voltar para o mercado de trabalho, ou eu quero estudar, eu quero ser uma irmã melhor, uma amiga melhor, eu quero ser uma esposa melhor. E não deixar que a bolha da maternidade faça com que a gente não tenha voz nas nossas outras faces, porque não somos só mães, né? Somos esposas, amigas, empreendedoras, né? Enfim, profissionais e muitas outras coisas. Então, mas uma coisa que eu quero falar, Jéssica, e não só para Jéssica, para todo mundo, é sentar com esse marido ou com essa esposa, é dizer que, olha, eu também quero ter sexo de qualidade. Afinal de contas, é sim uma necessidade que também é da mulher. E se você pensou assim, não é uma necessidade minha, eu não gosto disso, se eu não tivesse que fazer, eu seria feliz. É porque você não conheceu o que é o prazer de ter sexo, tá? Porque sexo não é só penetração, sexo é uma massagem gostosa, sexo é um toque, é um cheiro, é um suor, é uma pegada, é palavras, né? Vocês podem experimentar, por exemplo, hoje vai rolar só sexo verbal em casa. Já fizeram só sexo verbal? Onde a gente só fala o que vai fazer e vai imaginando, e é só através da fala que a gente vai fazendo o sexo? Faz isso e vai dormir. Pensa como você acorda no outro dia. Ou será que a gente consegue dormir? Então, é ter estímulos de sexo em outros formatos. Mas para isso a gente precisa sentar o companheiro ou a companheira e dizer, olha, vamos fazer disso um projeto? Vamos melhorar isso junto? Vamos investir no projeto sexo gostoso nesse casamento, os dois juntos, já que eu não vou fazer sexo sozinha, já que o sexo é nós dois fazendo, e fazer assim o projeto, né? Então, essa semana a gente vai experimentar tal coisa, o chazinho que a psicóloga lá, a Marília, falou. Vamos botar esse chá na boca, segurar esse chá e fazer um sexo oral e ver como que é a sensação. Primeiro faz o sexo oral um pouquinho sem o chá. Depois tu bota esse chá na boca e faz e vê a diferença, mas depois vocês me mandam mensagem, porque muda a vida da pessoa depois que a gente traz o chá para o relacionamento sexual. E a gente pode usar do nosso grupo